Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de evangelização? Então vamos! Como de costume, vamos fazer a nossa prece inicial, tá bom? Todo mundo de olhos fechados, elevando o pensamento a Deus. Deus nosso Pai, espiritualidade amiga protetora, Jesus nosso mestre de amor. Nós pedimos a permissão dos senhores para que possamos dar por iniciado em mais uma aula de evangelização. Pedimos que os senhores possam proteger as nossas famílias, os nossos lares, que possam proteger os nossos amigos e a todas as pessoas desse mundo. Que os senhores também possam olhar pela natureza, por todos os animais. E assim que nós possamos iniciar a nossa aula com muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom! Vamos lá? Gente, hoje o tema da nossa aula é muito importante, tá? E nós vamos levar esse aprendizado ao longo da nossa vida inteira, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre julgamento. Gente, julgamento é quando nós formamos um conceito, quando nós formamos uma opinião com base em situações que nós vemos de forma apressada, tá? Nós temos pouca informação e já formamos uma opinião. Isso é julgar alguém, isso é julgar alguma coisa, tá bom? Então, quando nós falamos que aquela pessoa é assim, só por aquele minuto que nós vemos, nós estamos fazendo um julgamento, tá bom? É um pré-conceito. Nós estamos julgando algo que ainda nós não sabemos, tá bom? Então, reparem aí na tela, vou colocar para vocês. Nós temos então aí duas retas, certo? Duas flechas, enfim. Gente, eu quero que vocês me respondam. Qual das duas é maior? A de cima? A de baixo? Qual delas é maior? Responderam? Pois bem, gente, eu estou dizendo que não tem reta maior. As duas são do mesmo tamanho. E aí, algum de vocês opinaram dizendo que uma é maior, a outra é menor? Então tá bom. Agora nós vamos ouvir, tá? Uma história muito interessante. É mais uma reflexão, tá? Quero que vocês prestem atenção, por favor, porque é muito importante e muito interessante também, tá? Então, o título do nosso texto de hoje é Os Quatro Cegos e o Elefante. Gente, um viajante na Arábia, montando um elefante, encontrou-se com 4 cegos ao longo do caminho. Cada um deles quis saber o que era um elefante. Eles não enxergavam e gostariam de saber o que era um elefante. O primeiro apalpou a tromba do animal e concluiu que o elefante era um tubo roliço e flexível. Ele se mexia. O segundo, então, tocou-lhe as enormes orelhas e acabou achando que o elefante era uma espécie de chapa reta, aqui ó, feito essa régua. E então, o terceiro puxou-lhe o rabinho e disse que o elefante era parecido com uma corda. Finalmente, o quarto cego tentou abraçar-lhe a volumosa barriga e opinou que o elefante era uma espécie de barril. Não será por isso que há tanta discórdia no mundo? As pessoas analisam uma parte e tiram as conclusões sobre o todo. Julgam pelas aparências, sem interessar-se muitas vezes pela verdade. Preferem acreditar no que lhes é mais conveniente. Viram só, gente, como que esses 4 cegos julgaram o elefante só pelas partes que lhe foram tocadas?
Pois bem, nós homens, né, temos a mania, o péssimo hábito também de julgar, tá, as pessoas só pela parte que nós enxergamos. E nós sabemos que uma atitude não resume o caráter todo de uma pessoa, né? Uma aparência não resume todo o caráter de uma pessoa, né? Então, o que que nós aprendemos aqui? Que as pessoas que julgam só pelaquela parte que ele conseguiu enxergar são pessoas cegas, porque elas não enxergam a essência daquele outro, tá bom? Só para vocês terem ideia, quando nós falamos em julgamento, o que que nós lembramos? O que que vem à nossa cabeça? Justiça, não é? Não é na justiça que as pessoas que cometem infrações, que praticam coisas erradas, elas não são julgadas na justiça? Principalmente na área dos crimes, uma pessoa que furta, que acaba roubando alguma coisa, eles não são julgados? Mas vocês sabiam, olha só, até a justiça do homem, que nós sabemos que ela é falha, né? Inclusive, na justiça, aqui no nosso Brasil, no nosso país, existe um princípio da presunção de inocência. Vou traduzir para vocês. A pessoa, ela só é considerada culpada sobre alguma coisa depois que o juiz deu a sentença, quando o juiz fala qual vai ser a pena a ser cumprida, e depois do que o juiz falou, não couber mais nenhuma modificação, que nós falamos que são recursos. Olha só, então uma pessoa que comete algo errado, o julgamento dela só vai ser feito muito tempo depois. Só vamos ter o caso concreto lá na frente falando se ele é culpado ou não. Então, nem nesses casos de crime a pessoa é considerada culpada antes que isso aconteça. E outra coisa também, para que vocês possam ilustrar como que é delicada essa situação do julgamento, falando aqui de acordo com as nossas leis, tá bom? A nossa sociedade, gente, não é permitido que a pessoa seja presa, tá? Simplesmente porque ele aparenta ter cometido aquela coisa. Simplesmente porque fala, eu acho que o fulano praticou um crime. Vai lá e comunique e ele vai ser preso? Não. Existe uma série de requisitos a serem cumpridos, tá bom? Ninguém pode ser preso se não for preenchido esses requisitos. Olhem só como que o pré-julgamento, né? Ele é restrito. Ele quase não existe na nossa justiça humana aqui, né? Entre os homens. Então, como que nós, pessoas falhas, vamos julgar as pessoas pelo que ela aparenta ser? Então, nós sabemos que nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós trazemos com a gente, né, atitudes que são equivocadas, são erradas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos corrigir. Quando nós virmos que vamos julgar alguém pelo que ela fez, pelo que ela aparenta ser, vamos lembrar dessa história dos 4 cegos e o elefante. Não vamos resumir o que uma pessoa é pela pequena parte que a gente enxerga, tá bom? E Jesus nos disse, não julgueis para não serdes julgados, porque se nós fazemos ao outro o que nós não gostaríamos que nos fizessem, com certeza nós vamos sofrer também algo do tipo, tá? Ou seja, também nós estaremos suscetíveis de sermos julgados por outras pessoas. E deve ser uma sensação muito ruim. Então, não vamos fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Tá bom? Crianças, então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos pensar bem antes de falar, antes de agir, antes de nos comportarmos, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para encerrarmos essa nossa aula? Então, vamos lá. Todo mundo de olhinhos fechados, elevando o pensamento a Deus. Deus, nosso Pai, agradecemos por esse momento, por essa tarde proveitosa. Agradecemos pelos ensinamentos. Que nós possamos tomar cuidado antes de formarmos as nossas opiniões. E que no momento que agirmos errado, que nós possamos corrigir o nosso comportamento. Que nós possamos ter muito cuidado ao falarmos do nosso próximo.
E assim, pedimos que os senhores possam nos proteger, que os senhores possam nos iluminar os nossos caminhos, para que possamos ter força para nos tornarmos pessoas melhores. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos mais uma tarde de evangelização. Que assim seja. Crianças, uma excelente semana, tá bom? E um beijo grande. Tchauzinho!